projeto luminotécnico, né, ele nasce, né, vamos dizer assim, é um dos primeiros projetos que deveria ser feito, né, hoje já tem mais essa cultura. Então a gente inicia esse projeto luminotécnico antes do projeto elétrico. Eu quero a minha casa que nem a farmácia X, que eu entro ali, tudo. E a gente tentou orientar ela, fala, escuta, não pode ser tão assim, branca, tudo, e porque dá um choque muito grande. Sempre acompanha com o projeto em mãos. O importante é sempre passar esse projeto, explicar e acompanhar com quem vai executar. Então isso aí, geralmente eu gosto de fazer essa visita antes e depois, na hora que eles começam a fazer a parte da instalação, é importante acompanhar. E você depende de convencer também toda a iluminação, tudo que você especificou, convencer humanos e materiais a se harmonizar e fazer a coisa acontecer, né? Às vezes ele comprando isso aleatório na internet, tudo, às vezes é um produto parecido, mas que é uma temperatura de cor diferente. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast ArcSpace, um espaço que foi criado para a gente falar sobre arquitetura, sobre a conexão de vida, e a gente convida nesse podcast pessoas que estão dentro e fora do canteiro de obras, pessoas que estão construindo muito mais do que espaços. E hoje a gente vai falar sobre luz. Esse podcast vai ser um podcast assim completamente iluminado, tá? E não vai ser simplesmente sobre técnica. A gente não vai falar só sobre normas, sobre legislação. Na verdade, a gente vai falar sobre as experiências que a iluminação, que um bom projeto luminotécnico, daqui a pouco você vai entender o que significa essa palavra luminotécnico. A gente vai mostrar para você essa experiência, né, da iluminação no espaço, essa transformação que um projeto luminotécnico pode fazer em um espaço, tanto residencial quanto em um espaço corporativo. E eu quero falar para vocês que é uma experiência muito bacana, muito legal, porque a gente está com uma convidada aqui mais que especial. Ela se chama Juliana Souza. E eu quero agora mostrar para vocês aqui um pequeno currículo, mas assim, de uma expressividade enorme. A Juliana ela é formada em design pela faculdade Unies, tá? E pós-graduada em iluminação pelo Instituto IPOG, aqui de Uberlândia. E ela iniciou assim, a sua vida, né, no campo da iluminação em 98, já tem uma data, quer dizer que isso fala que ela tem uma experiência nesse assunto aí. Então, e atualmente ela é supervisora da Unilight Iluminação, executa projetos luminotécnicos, projetos de iluminação em toda Uberlândia e também em várias cidades do Brasil. Juliana, seja muito bem-vinda, que alegria ter você aqui no nosso podcast ArcSpace. Seja muito bem-vinda. Luiz, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Top demais, a gente fica muito feliz. Juliana, mas antes da gente falar sobre iluminação, eu quero falar sobre você, né, sobre a pessoa Juliana. Quais caminhos que levaram você, como que a sua história foi conduzida para que você chegasse até a iluminação? Como que você descobriu isso na sua vida? Conta pra gente aí. Minha história com a iluminação, Luiz, ela foi meio que por acaso, né? Eu trabalhava, né, em um banco e na época era contrato, eles não renovavam os contratos e eu saí do banco e no banco eu fiz, né, uma amizade muito forte no banco e essa pessoa que trabalhava, né, que na época era minha chefe, né, no banco, que era a Cíntia, ela montou a loja de iluminação. E aí ela, por acaso, ela encontrou um colega nosso de trabalho e aí ela perguntou por mim e ele falou, não, Juliana não está mais no banco, né? Ela pediu meu contato e me chamou para trabalhar com ela. E eu fui para essa área, saí da área administrativa, que era a área que eu queria seguir realmente, e fui para a área da arquitetura, do design, da decoração. Né? Não era a minha intenção, né, ir para essa área, acabei indo para lá e aconteceu. Então, assim, eu comecei a fazer cursos, eu me interessei, né, gostei das coisas que eu comecei a ver e comecei a fazer os cursos na época. Isso, como você falou, foi lá em 1998. Então, minha história começou aí com a iluminação e eu me apaixonei. Então, cada vez que eu fui conhecendo mais da arquitetura, do design, da decoração, eu fui me apaixonando e entendendo mais de iluminação. E aí eu fui conhecendo até me especializar. Olha, que coisa bacana, hein? Teve um amor à primeira vista, então assim, aí você se apaixonou de verdade. Me apaixonei. Oh, que coisa boa. E é tão bom a gente, Juliana, encontrar
pessoas, né, parceiros nossos, nessa interação que a gente tem, mas pessoas que elas têm brilho nos olhos, né? Ela tem assim essa paixão, esse amor, e a entrega é completamente diferente, não é? Ah, com certeza. Eu acho que tudo que a gente vai fazer tem que ter essa dedicação, tem que ter esse amor. Eu falei, a luz, quando eu falo de luz, quando me chamam, né, para falar de luz, ou quando eu vou apresentar um projeto, alguma coisa para um cliente, eu empolgo, né, naquela apresentação, naquilo tudo assim, realmente eu me envolvo no projeto, porque falar de luz me faz bem. Olha só, eu falei que esse podcast vai ser um podcast completamente iluminado. Olha só, tem uma expressão que o pessoal aqui, que é muito recorrente, né, no segmento assim, de iluminação, das empresas que trabalham com iluminação, eles falam muito sobre projeto luminotécnico. Tá? E eu queria começar nesse podcast aqui, a gente fundamentando, explicando para o pessoal, na verdade, o que significa de verdade, o que é um projeto luminotécnico? Explica para nós. Então, Luiz, o projeto luminotécnico, né, ele nasce, né, vamos dizer assim, é um dos primeiros projetos que deveria ser feito, né, hoje já tem mais essa cultura. Então, a gente inicia esse projeto luminotécnico antes do projeto elétrico. Né? Então, o ideal, por quê? Porque isso reduz custo, reduz tempo de obra, né? E a gente já faz esse estudo no comecinho, ali junto, assim que desenvolve o arquitetônico, o profissional já nos procura e a gente já desenvolve esse projeto luminotécnico. Então ele vai, né, ali a gente senta com o profissional, né, a gente monta uma ideia, depois isso é passado, né, para o cliente, e isso depois vai para o engenheiro, depois que isso é aprovado, vai para o engenheiro eletricista para ele poder fazer em cima do nosso luminotécnico, que são os pontos escolhidos para iluminação, né, na casa, no comércio, né? Aí em cima disso que ele vai desenvolver o elétrico. Então aí esse projeto elétrico ele vai para a obra e aí vão seguir esse projeto no decorrer da obra. Oh, interessante. Eu li uma vez de um arquiteto, não me lembro o nome, ele falou assim da importância, né, do projeto luminotécnico, porque a gente pensa assim, é só colocar lâmpadas ali, luminárias ali para clarear o ambiente. Mas não é só a questão de você jogar luz no ambiente. E ele falou uma frase que eu achei muito bonita. Ele falou assim que através de um projeto luminotécnico a gente consegue moldar a reflexão da luz. Então a luz é unidirecional, mas conforme a gente cria na arquitetura, a gente cria planos, né, que se distanciam, cheios e vazios, né, texturas e tudo mais, quando a luz bate ali, você consegue dar forma a algo que era imaterial, moldar a reflexão da luz. Eu achei isso muito interessante. Tem tudo a ver com o projeto luminotécnico. Eu acredito muito, Juliana, que é tipo assim, quando a gente faz um projeto de arquitetura, o paisagismo ele tem uma importância assim, fundamental. A arquitetura, com certeza, né, é o carro-chefe de um projeto. Mas se não tiver um projeto luminotécnico, que ele realmente destaca, que ele joga luz, que ele cria uma experiência de sentimento nas pessoas, de nada vale só o projeto de arquitetura, paisagismo exuberante e a iluminação ficou a desejar. É bem por aí, né? É bem por isso. Oscar Niemeyer também já citava muito isso, né? Que a iluminação, ela levanta ou ela destrói, né, uma boa arquitetura. Então, realmente, eu costumo falar para os clientes, a gente tem uma casa de dia e você tem uma outra casa à noite, porque a luz realmente ela transforma, né? Ela tem esse poder de transformação. E projeto, né, luminotécnico, ele não é só feito em cima de cálculos, de normas, né, Luiz? Acho que se um projeto luminotécnico, a gente tem que pensar que ele tem que criar sensações, né, que eu tenho que despertar isso no cliente. É onde eu acho que faz todo o sentido de um profissional procurar, né, alguém especializado na parte da iluminação. A gente tem hoje profissionais também que desenvolvem, né, o projeto luminotécnico, mas falando eu, né, como uma life design, a gente desenvolve esse projeto já pensando nisso, em criar sensações, criar essa atmosfera, né, despertar esse interesse da luz no cliente, né, que vai habitar aquela casa. Legal. Esse assunto aqui está muito legal porque a gente, é só o começo, hein, gente? A gente está começando aqui a iluminar esse podcast. Verdade. Mas é uma coisa que eu queria perguntar para você, eu até anotei aqui, a gente fala muito, Juliana, sobre temperatura de cor, tem lá 3.000K, 4.000K. Como que você explica essa coisa toda, luz branca, dimerização? São tantos conceitos, né? E como que a gente consegue passar para o leigo, né, para as pessoas que vão habitar o sonho, habitar o espaço, como que a gente consegue passar tudo isso de uma forma que a pessoa entenda
como que ela pode vivenciar esses conceitos que são técnicos e a gente entende isso, mas como que a gente passa isso para as pessoas? Uhum. Eu costumo geralmente perguntar para o cliente e até para o profissional mesmo, principalmente para o cliente, né, Luiz, que a gente tem que pensar nisso, o cliente que vai habitar aquela casa ali. Então, assim, relacionado à temperatura de cor. Às vezes o cliente chega falando, nossa, porque eu odeio luz branca, então eu odeio luz amarela. Então, quando o cliente já chega com esse conceito, esse pré-conceito, então a gente tenta desmistificar isso para poder entender onde que ele quer chegar, para a gente trazer essa iluminação certa, né, para o ambiente. Então, eu pergunto, e eu gosto de mostrar isso, porque a luz, ela é sentida. Então, acho que o cliente ele tem que sentir o que é uma luz branca, o que é uma luz amarela, o que é uma luz morna, o que realmente ele não gosta, né? Então, pensando nisso, aí a gente começa a explicar, mostrar isso para o cliente, para poder começar a andar ali pela casa ou pelo projeto, para poder começar a fazer as especificações. Ah, legal. Eu te pergunto isso pelo seguinte, porque a gente tem vários clientes e cada um tem uma percepção do espaço. Então, já teve cliente nossa que ela pediu a iluminação dela como a iluminação de uma farmácia. Não vou falar o nome para não fazer merchan. É uma farmácia que você entra nela aqui em Uberlândia, tem aquela sensação assim, aquele clarão, chega até a doer o olho assim, sabe? Aí ela pediu o seguinte, eu quero a minha casa que nem a farmácia X, que eu entro ali e tudo. E a gente tentou orientar ela, fala, escuta, não pode ser tão assim, branca, tudo, porque dá um choque muito grande. Mas ela não queria a luz amarela. Aí, conversando, encontrou o meio termo, né, para deixar a casa com um tom aconchegante, né, porque essa iluminação muito branca, assim, numa residência, parece que ela causa não é frieza, ela causa, assim, você não se sente bem. Você falou sobre sentir, né, sobre sentimento. Sim. Né? Explica pra gente como que você trabalha esse cliente que ele chegou ali de cabeça feita. Eu quero a minha casa toda com esse tipo de iluminação. Como que você trabalha isso na cabeça dele? Você falou agora mesmo que de repente você mostra. Você tem lá no seu trabalho assim, algum aparelho, alguma luminária que você mostra para ele, ó, essa é essa tal. Como é que você trabalha isso? Sim, hoje a gente consegue, né? No caso, a gente escurece todo o ambiente e começa a mostrar para ele sentir essa luz. Então, quando ele chega e fala assim, a farmácia e tal, eu quero aquela iluminação porque eu gosto de luz branca. Não fala o nome da farmácia não, tá? Então, eu gosto daquela luz farmácia branca. É boa. E aí, o que a gente fala? Então, ali eu já captei alguma coisa do que ele quer. Ele quer um ambiente claro. Então, assim, um ambiente claro, ele independe da luz ter cor. Ela pode ser uma luz morna, uma temperatura em torno de 3.000 K, e pode ser muito bem iluminado esse ambiente. Então, primeiramente, eu entendi ali que o cliente ele quer um ambiente claro. Então, eu já tenho que respeitar isso que o cliente me pediu. E em cima disso, eu vou mostrar para ele que a gente consegue iluminar sem uma luz tão branca e explicar. Porque, assim, o conceito de uma farmácia, a iluminação de farmácias, no geral, ela é tão branca, sabe por quê? Geralmente, a gente chega na farmácia, o que você tem que fazer na farmácia? Você tem que pegar, comprar e ir embora. Você não tem que permanecer. Uma luz de restaurante, ela não é uma luz mais aconchegante, uma luz mais gostosa? Por quê? Para você permanecer, para você gastar, para você ficar por ali. É mais intimista. Né? Isso. Então, você quer chegar em casa, a gente pergunta para o cliente, você quer chegar em casa? Você quer chegar em casa para descansar, para curtir sua casa, para relaxar. Então, a partir daí a gente já entendeu. Então, eu tenho que ter um ambiente claro e isso tudo influencia. Então, assim, a cor do móvel, a cor do piso, a cor das paredes, isso tudo até muda a temperatura da cor. Então, às vezes, dependendo da tonalidade que eu tenho na parede, dependendo da cor que eu trabalho nesse ambiente, ela vai mudar a cor da tinta. E isso vai, né, implicar em alguma coisa depois no resultado final. Olha só. Então, isso tudo a gente tenta tomar muito cuidado e acompanhar. Então, por isso que é muito bom quando a gente desenvolve o projeto luminotécnico ali com o profissional e a gente consegue fazer esse acompanhamento do luminotécnico. Porque no decorrer também da obra a gente consegue ver, porque às vezes o cliente não tinha uma parede revestida de madeira, de repente ele resolveu ter e a madeira é escura. E é um escritório, isso vai absorver luz. Aí muda tudo. Muda tudo. Olha só que legal. A gente vai falar agora sobre a luz como cuidado, a luz terapêutica, né? A luz saúde. E eu queria perguntar para você, tipo assim, a gente entende, Juliana, que a casa, né, que hoje a casa, esse abrigo, ela não é mais somente um abrigo físico. Né? A casa, ela passou a ser, depois de toda essa turbulência que a gente passou aí, ela passou a ser um lugar de cura. Então, muito mais do que um abrigo físico, a casa passou a ser um abrigo emocional. Ela passou a ser uma guardiã
de identidades, né? Ela refletindo quem mora ali, o acabamento, as ambiências, a gente fala muito sobre as memórias, né, que tem aí um projeto que você desenha, memórias afetivas, memórias olfativas. Então a casa passou a ser um lugar de cura, né, um lugar terapêutico. E dentro dessa relação, eu queria te perguntar se você entende que existe uma relação entre a luz e a saúde emocional de quem habita o espaço. A ciência, né, o que tem de novidade num projeto luminotécnico, na iluminação, no sentido de trazer cura para as pessoas? Fala pra gente sobre isso. Sim, Luiz, hoje a gente já tem, né, muito esse cuidado, né, da ciência, ter esse olhar e entender que a luz, ela traz isso, ela traz sensações. Então, por exemplo, para um ambiente que trabalha com crianças, um exemplo, se são crianças, né, que têm algum transtorno, por exemplo, então eu tenho que trabalhar uma iluminação, saber o que é aquilo, entender um pouco daquilo, porque a realidade do exemplo daquela criança, um exemplo de crianças autistas, eu não posso trabalhar qualquer tipo de iluminação, eu tenho que trabalhar uma luz indireta, porque hoje, como a gente trabalha praticamente 100%, quase em todas as obras são LED, então a luz, ela dá uma tripidada, então a gente, a olho nu, a gente não percebe, mas uma criança com autismo, ela vai perceber que a luz treme. E vou falar assim, esse tremorzinho que causa da lâmpada, isso incomoda, dependendo o grau que a criança tem. Olha, então, o ideal é a gente trabalhar a iluminação indireta. Então, assim, a gente está sempre estudando, atualizando, para ter sempre esse cuidado, né, dessa iluminação. Olha só, muito interessante, né? Principalmente também em escolas, né? Sim. Iluminação de hospitais, de uma escola, ambientes essas empresas de TI, né? Que a gente tá muito assim, as startups, né? O tipo de iluminação ali que potencializa, que ajuda, né, no desempenho humano. Isso é algo assim que não é só a questão de você construir o espaço e iluminar o ambiente. Você tem que potencializar pessoas, né? Porque, um exemplo, Luiz, quando você trabalha uma iluminação de um supermercado, que ali você tem a parte de verduras, você tem a parte de carnes, então eu também tenho que tomar o cuidado para trabalhar com essa iluminação com o índice de reprodução, que é o IRC, bom. Ele tem que ser aí acima de 85, então ele tem que estar em torno de 90, 95% esse IRC, que é um índice de reprodução de cor, porque dependendo da luz, se eu trabalho um LED de uma qualidade inferior, né, que às vezes que não é um LED que me traz uma boa reprodução, ele vai mudar a temperatura de cor em cima daquela carne. Então ele vai mudar a cor da carne. Então o cliente compra a carne ali e a hora que ele sai, ele vê a carne, né, com uma textura, com uma cor diferente. A mesma coisa para as frutas. Então eu posso tanto deixar uma maçã muito apetitável ali, a pessoa pode querer essa fruta, como pode repelir também. Né? Então você pode ajudar. Eu ajudo a valorizar o produto, uma roupa. Você pode ajudar o empresário a vender. Exato. Ou você pode, tipo assim, complicou a vida dele por causa da iluminação. Exatamente. Gente, então, assim, a iluminação ela vai muito além do que a gente falou, de cálculo e normas. Né? Então, assim, tem muito que ter esse cuidado de ver o que você quer valorizar, né? E o que você quer iluminar, no caso, né, no exemplo de uma casa, o que você quer iluminar. Porque nem tudo, igual você falou do paisagismo, também trazendo para jardins também, nem tudo a gente pode iluminar, Luiz, porque senão a gente chega num lugar e você fica confuso, que você não sabe para onde olha. Olha só. Né? Então, eu tenho que ter os pontos estratégicos para trabalhar a iluminação de destaque também. Olha que interessante. A gente vai falar agora aqui, eu quero te perguntar, Juliana, sobre... Agora vamos entrar na parte de processos, né, de projeto. Como que você pensa o projeto luminotécnico? Assim, a gente pensa desde o início, né? Eu quero entender o seu modus operandi, né, o jeito que você encara o projeto. Como que você pensa ele desde o começo? Porque a gente pensa assim, existe uma corrente de pensamento aí que fala o seguinte... Gente, para que essa coisa toda de projeto luminotécnico, tanto efeito de iluminação, não basta ter um engenheiro eletricista que vai fazer um projeto bacana. Olha, não, se você tiver lá na obra um eletricista que é experiente, já tem muitos anos de experiência ali, você não precisa disso não. Para que investir tanto em luminotécnico? Por que isso é importante na atualidade?
Sim, então, para trabalhar questões também de físico, saúde, né, eu acho que isso tudo, a iluminação está muito interligada com isso tudo. Então, o nosso cuidado com o projeto luminotécnico é fazer esse acompanhamento, é entender o que o cliente quer, para poder traduzir isso em luz, né, para aquele projeto, entender, né, o conceito com o arquiteto do que é esse projeto, para a gente poder trazer a luz adequada para esse ambiente. E isso vai trazer o quê? Além de trazer um resultado final maravilhoso ali para o cliente, né, e para o profissional, a gente reduz custo na obra, porque nós fazemos esse acompanhamento e a gente entrega esse projeto luminotécnico. É um projeto bem didático, porque tem que chegar uma coisa fácil de ser interpretada na obra, porque a gente sabe, na mão de obra, às vezes, é um pouco mais complicada. Então, esse projeto ele tem que ser fácil de leitura. Então, ele olha no projeto, ele consegue, né, na parte de instalação, ele olhou o projeto, ele consegue seguir e fazer as instalações. Mas também é importante a gente ter esse cuidado para entender o que o cliente quer, traduzir isso para a luz, porque a gente consegue reduzir custo na obra, gera menos estresse, menos é o retrabalho, né, que a gente costuma falar em obra, né? Nossa, então, retrabalho é terrível. E a gente está sempre dando esse suporte. Eu gosto de passar nas obras, fazer essa visita, acompanhar o que está acontecendo, porque no decorrer da obra realmente acontecem imprevistos e acontecem mudanças, que às vezes o próprio cliente, no decorrer da obra, ele vai mudando, né, o pensamento. Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, realmente precisa de um engenheiro eletricista para fazer o cálculo de demandas, essa coisa toda, só que o mundo evoluiu. Realmente precisa de um eletricista competente, né, um eletricista ali que entenda do assunto para executar o que o engenheiro calculou para ele. Mas o seu projeto luminotécnico, na verdade, ele vai facilitar o processo e eu entendo que ele vai criar um conceito de iluminação para a residência ou para o comércio. É diferente de simplesmente fazer um projeto elétrico. Você fez um projeto luminotécnico. É nessa linha? Luiz, porque o projeto luminotécnico, ele valoriza. Então, assim, ele vem para agregar. Um projeto elétrico, o engenheiro elétrico, ele vai colocar um ponto lá para iluminar. Sim. Um ponto central. Ele tem que fazer o quê? Clarear o ambiente. Então, ele vai pôr um ponto ali central e vai iluminar. Dentro de um cálculo. Dentro de um cálculo, isso. E a gente já tem, seguindo também cálculos, seguindo as normas, a gente já consegue iluminar um ambiente, mas criando cenas dentro. Então, a gente cria cenários para o cliente. Um cenário para receber, um cenário para trabalho. Então, a gente vai criando cenários dentro do projeto. Legal. Top demais. Vamos falar agora, Juliana, sobre o projeto luminotécnico, né, iluminação. Vamos entrar numa pegada assim agora, mas é uma consciência, na verdade, uma consciência biológica. E vou até aproveitar, vou te falar uma coisa que está acontecendo. Eu estou lendo um livro que é muito legal. O nome dele é Comporte-se. Ele fala assim, analisando a biologia do comportamento humano. Aí ele deu uma dica muito legal, falando assim, que se a gente quiser entender mais sobre projetos, sobre marketing, sobre o que está acontecendo nas relações humanas, a gente precisa entender mais sobre a biologia do comportamento humano. E dentro dessa linha, eu queria perguntar para você, a gente entrar numa vibe assim mais de falar de sustentabilidade e tudo, e tem algo que está sendo muito falado ultimamente aí, que é a questão do ciclo circadiano. As pessoas falam muito, olha, o ciclo circadiano, é importante você ter essa conexão com o ciclo circadiano, você vai estar de bem com a natureza. Por que eu te pergunto isso? Porque a gente vê aquilo que a gente falou, você entra num ambiente para trabalhar numa determinada hora, você tem a luz, né? A gente comentou sobre isso. Quando você sai daquele ambiente ali, você tem à noite, você não tem a noção do dia. Explica pra gente o que é ciclo circadiano e como que a iluminação pode resolver essa parada em ambientes corporativos, principalmente em empresas de TI. Então assim, a gente pensando ainda, né, nas normas, por exemplo, uma empresa de TI, a gente tem que seguir as normas, porque tem a fiscalização, e essa fiscalização ela é muito rigorosa, porque se chega no ambiente, ele tem que estar com aquela quantidade de lumens por né, de luz por ambiente. Se não tiver, tem que ter alguém responsável por esse projeto. Então, a pessoa que é responsável por esse projeto, ela que vai responder por isso. Então, por que tem que ter esse cuidado? Porque o funcionário, ele chegou ali para trabalhar, ele tem que estar desperto, ele não pode, né, trazer uma luz aconchegante para o ambiente. Então, tem que ser uma luz de trabalho. Uma luz de trabalho é uma luz clara, né? Tipo, um exemplo, a luz do meio-dia. Ela é uma luz ótima para trabalho, porque é a luz que você está no ciclo circadiano, é o pico, né, da iluminação. Então, assim, a gente tenta trazer essa luz solar,
que é uma luz forte, uma luz clara para dentro do ambiente. E ao decorrer do dia, a intenção é que essa luz vá diminuindo para poder ir reduzindo, né, também os sintomas para a pessoa entrar num processo de descanso já. Olha só. Então isso é muito interessante, porque a gente tem hormônios, a gente tem a temperatura do corpo, isso tudo influencia muito, porque a gente tem um relógio biológico interno. Isso, né? isso. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Legal. Então, eu tenho um exemplo de uma pessoa que, naturalmente, ele segue o ciclo circadiano na vida de meu pai. Ele, tipo assim, o sol, quando o sol nasce, é o que você falou, né? Ele nasce ali, tá aquela temperatura bem natural, e aí ele é como se ele dissesse para você assim, abre os olhos, criatura, porque agora tem luz, vai trabalhar. Aí, igual você falou, o meio-dia se intensifica para você desempenhar melhor, ter uma melhor performance, né, no seu trabalho. E de tarde o sol começa a arrefecer a temperatura e daqui a pouquinho não tem sol. É como se ele dissesse para você assim, ó, vai dormir agora porque não tem luz. Meu pai, sabe que hora que ele dorme? Ele dorme geralmente entre 6 e 7 horas da noite. Domingo eu fui lá visitar ele, levar manga para ele. Aí eu cheguei lá, era 6 horas, ele já estava dormindo. Eu falei, gente, que coisa mais bacana, que exemplo, sabe, de alguém conectado com a natureza. Só que quando dá 4h30, 5 horas da manhã, ele percebe que tem luz, ele acorda. Então é uma pessoa que está de bem com a vida. Eu acredito, Juliana, que muito dessa nossa desconexão, né, com o ciclo circadiano, né, que é o ciclo de um dia, circadiano, ciclo de um dia, a gente inverteu tudo, né? Sim. A gente cria aí, sabe, começa a trabalhar até as 4 da manhã, inverte tudo e tal, e aí, tipo assim, dorme com esse barulho. Então acho que a gente precisa se conectar mais com a natureza. Então eu queria deixar registrado aqui, o meu pai, ele é um exemplo de pessoa assim que naturalmente, né, pela criação dele, ele está de bem com a natureza, né? 95 anos assim de pura saúde é um exemplo para a gente assim. Ciclo circadiano é algo assim que faz a diferença. E você falou que já tem luminárias para esse tipo de ambiente de trabalho, não é? Sim, já tem luminárias. Inclusive na própria luminária tem as temperaturas de cor, que é aquilo que a gente falou, a luz amarela, a luz morna e a luz branca. Que na mesma luminária, trazendo a parte de automação, você consegue automatizar, programa isso para poder, de hora em hora, você ir mudando essa temperatura para poder ir adequando ao ciclo circadiano. Porque isso vai ajudando a sincronizar também o próprio organismo. Né? Então isso, né, quando não está em sintonia, né, causa estresse, cansaço físico, isso tudo interfere muito na vida do trabalhador. Entendi, coisa bacana. Olha, tem uma coisa que eu sempre falo assim, que entre o papel, né, aquele desenho que a gente entrega para ser construído para o engenheiro, para light designer, para você fazer aquele projeto luminotécnico maravilhoso, entre o papel entregue na obra, para que a construção seja, que ela aconteça, entre o papel, entre o projeto e a vida real, o que existe? Existe o canteiro, mas só que não é canteiro de planta não, tá gente? É o canteiro de obras, que a gente vê sempre falar. Existe o canteiro de obras. Eu queria te perguntar assim, como que funciona, você faz um projeto, como que funciona essa questão assim, do canteiro de obras? Você visita uma obra, porque de repente alguma coisa dá errado, né? A pessoa, você fez uma marcação de luminárias, você teve uma intenção, aí lá na obra, naquele lugar que você queria colocar uma luminária, existe um bendito pilar. E não tem jeito de tirar o pilar. Então eu queria te perguntar, quando acontece um problema em obra, ou no dia a dia, como que é esse acompanhamento seu, assim, você vai na obra, fiscaliza, dá uma assistência, como que é isso? Sim, o ideal é realmente fazer esse acompanhamento, porque né, a gente tá à prova e sempre acontece isso, né? Então, se acontece fora de alguma visita minha, geralmente o próprio ou arquiteto ou o engenheiro, quem cuida da obra, o eletricista, até mesmo o próprio cliente me avisa, né, desse problema que teve, desse imprevisto, e aí a gente em conjunto tenta ver a melhor solução, né? Mas isso aí sempre acontece em todas as obras. É difícil uma obra que isso não acontece. É difícil. Muito difícil. É muito difícil. Eu falo assim, Juliana, tipo assim, ó, você fez o projeto, você explica, você chama ali o eletricista, como que é essa relação, assim, eu vou pegar mais pesado.
Tá. Como que é essa relação, assim, no início do projeto? Você fez o projeto, aí você explica para o eletricista como que é essa relação. Você vai ali na obra e dá uma explanada, fala, olha, é assim que é para fazer. Como que é essa interação para que a pessoa entenda? Porque, sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque acontece várias vezes de acontecer assim. Às vezes a gente pensa, você faz o projeto, e a gente pensa que a pessoa que vai executar, você pensa que ele entendeu. Mas ele entendeu do jeito dele, sabe? E já aconteceu até numa obra, uma situação assim, que ela ficou cômica. A menina explicou como que era para executar um furo numa porta para instalar lá um puxador. E ela pediu para ele colocar isso no meio da porta. E a gente sabe que a porta tem 2,10 de altura. E todo puxador geralmente é 1 metro de altura, certo? Ela falou para ele assim, ó, quero que você coloca no meio da porta. Aí ela perguntou assim, só entendeu? Ele falou, entendi. Aí sabe o que ele fez? Ele pegou e fez um X na porta assim, ó. E foi na hora de furar, porque ela falou, coloca no meio da porta. Ela imaginou que ele entendeu. Isso é algo que precisa ser muito bem solucionado nas relações humanas quando a gente explica alguma coisa, porque de repente entendeu do jeito dele. Aí o que ela queria dizer é que a porta tem 2,10. Ela queria que ele colocasse a 1,05 m, que é o meio da altura de 2,10. Sim. Como ele entendeu que era no meio da porta, ele fez um X. E ele estava coberto de razão, porque o meio da porta, tanto no sentido vertical quanto horizontal, é no meio. Na hora que ele ia furar, alguém percebeu e falou, não é assim não. A menina não perguntou se o senhor entendeu, sabe? Perguntou, aí o que você falou para ela? Eu falei, eu entendi. Ela explicou e perguntou se o senhor entendeu. Mas ela explicou, mas ela não perguntou como que o senhor entendeu e tudo mais. Porque às vezes ele não é obrigado a ter bolinha de cristal para ler a mente da pessoa. Então, tipo assim, você passa um projeto e aí essa relação, assim, como que você tem a certeza de que essa pessoa realmente entendeu o que você está fazendo para minimizar retrabalho? Como é que você vê isso? Mas é uma coisa que a gente costuma falar muito, que assim, o óbvio ele precisa ser dito. Aí, né? Aí eu vou falar igualzinho o dito rapaz e desenhado. Que tem aí, Dito e desenhado. Então, quando a gente vai na obra, geralmente acontece muito isso. A gente pergunta, tá tudo certo, tem alguma dúvida? Não tem. Não, aí você não vai tem na embora. Hora, não tem na hora. Você vai embora no outro dia, não, porque tem uma dúvida aqui que não ficou clara. Aí a gente tem que voltar na obra para poder explicar. Mas geralmente eu gosto de pegar o projeto. O nosso projeto ele é um projeto muito didático, como eu te falei. Então, com o projeto impresso na obra, a gente anda pela casa acompanhando esse projeto e explicando. Isso. Geralmente, na maioria das vezes, eu gosto de marcar uma visita com o eletricista e com o mestre de obra, quem está ali acompanhando. E geralmente, na maioria das vezes, os arquitetos acompanham. Isso é legal, né? Porque você chama mais de um, né? Mais de um, tem uma prova ali. Você chama o eletricista, ele tem testemunha, né? Tem. Deu BO? Mas por que você não falou? Você estava ali, ué? Então, aí a gente faz esse acompanhamento com o projeto em mãos, a gente vai andando pela casa. E ali a gente já vê, por exemplo, às vezes se tem algum lugar que às vezes a gente especificou um balizador e por algum motivo não dá para colocar esse balizador, ali já é uma coisa que todo mundo junto vê e já consegue chegar numa solução. E aí a gente já evita o retrabalho, então ali a gente já busca uma solução para aquilo ali. Né? Mas assim, a gente sempre acompanha com o projeto em mãos, o importante é sempre passar esse projeto, explicar e acompanhar com quem vai executar. Então isso aí, geralmente eu gosto de fazer essa visita antes e depois, na hora que eles começam a fazer a parte da instalação, é importante acompanhar, porque acontece muito isso mesmo. Isso é muito legal. Juliana, vamos falar agora sobre o futuro, né? O futuro da iluminação, sobre essa questão de sensibilidade e das pessoas terem mais controle sobre a iluminação, não só no sentido de ter um projeto de automação, mas no sentido também de ter redução de custo. Essa coisa toda de automação, isso é só um modismo no seu modo de entender? Ou como que você vê essa eficiência e quais novidades, e a gente pode estar preparado para o quê em relação à automação na iluminação? Como que você enxerga isso? Assim, hoje em dia é muito bom, né, ver essa evolução, né, porque eu venho da época que as lâmpadas eram halógenas, lâmpadas comuns, então eu passei por toda essa transição, né, então eu acompanhei a evolução da luz. Que legal! Eu acompanhei essa evolução. Então a luz também tem essa questão toda da evolução e você perceber isso. Isso, né? Tem. Então assim, quando a gente passa a trabalhar com LED, então a gente teve, né, e ainda tem em algumas questões, limitações.
Então, por exemplo, a automação, ela é muito importante porque hoje, financeiramente, né, está muito mais acessível. E voltando a falar, né, até daquela questão do ciclo circadiano, a gente consegue, com a automação, compatibilizar esses acendimentos. Então, o cliente está viajando e isso traz economia também. Então, reduz muito o custo final da conta, né, de energia do cliente, trazendo também benefícios para a natureza, né? Então, a gente consegue, com a automação, a gente consegue dimerizar, que é diminuir ou aumentar a intensidade dessa luz. A gente consegue colocar sensores, então a pessoa anda pela casa e essa luz vai acendendo. Então, são tecnologias que vêm realmente para beneficiar. E hoje, com a automação, a gente já tem produtos, né, que eles já vêm com uma memóriazinha ali, com uma automação dentro. Então, a gente tem as lâmpadas inteligentes, tem as luminárias inteligentes, né, hoje em dia. E está cada vez mais acessível e com a tecnologia a gente está conseguindo reproduzir isso em luminárias também. Né? Então, a gente consegue uma luminária pequena, já ter um LED ali que ele é compatível com a automação, ou então com o próprio aplicativo da marca, você baixa o aplicativo e consegue também trabalhar essa automação. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o erro mais comum assim, que você vê que as pessoas cometem quando elas vão iluminar os seus ambientes? Assim? Como é que a gente pode evitar isso? O erro mais assim, básico, porque a gente vê, você já tem uma trajetória, você tem aí, já tem data. Né, 98, né, que você 98. Começou, 23 anos já. Então, nessa trajetória toda, você já deve ter visto assim, uma recorrência, né, de, tipo assim, a pessoa chega e já chega de cabeça feita, não, eu quero isso e tal, mas assim, qual que é o erro mais, se você pudesse apontar, falar assim, gente, o erro mais comum, mais recorrente que eu percebo é esse, e para evitar, se eu fosse essa pessoa, eu faria assim. Como que você vê isso? Falando em termos da iluminação, o que a gente mais vê são assim, as pessoas seguindo modismos. Né? Então as pessoas seguem também, né? Na iluminação também tem modismo também. Então a gente vê, às vezes, a pessoa quer porque quer um tipo de iluminação, porque está se usando muito, porque está vendo muito. E às vezes não é o ideal para aquele ambiente, né? Para aquela situação. E também é uma coisa que eu costumo falar muito, que é um erro também na iluminação, de certa forma, é iluminar de forma colorida um jardim. O que você não usaria hoje para a iluminação de um jardim? Algo que você fala assim, isso para mim é retrô, é vintage, é algo assim que não se usa mais. Iluminação é brega, uma cafona. O que você não colocaria no jardim? Nem o equipamento em si da luminária, acho que seria mais a luz mesmo. Né? Eu não usaria luz verde no jardim. Não se ilumina planta com luz verde. Ela já é verde, né? Ela já é verde, ela não precisa pôr cor nela, né? Gente, isso aqui foi muito interessante, né? Luz verde na planta, né? Acho que fica meio festival, não é? Fica. A gente vê isso muito em ambiente de festa, entradas de condomínio, aquelas palmeiras ali, ele coloca aquele tom verde ali, fica bonito, né? A pessoa pensa que vai destacar, né? E na verdade ela está tipo, tirando a vida da planta, né? Porque você não precisa. Então você precisa trazer o quê? Uma luz mais dourada para poder valorizar a cor, né, da folhagem das plantas, da vegetação. Isso é muito interessante, porque quando você tem esse olhar e consegue passar para o seu cliente essa noção de que ele precisa ter uma direção para parar de cometer erro básico, ele vai ter menos retrabalho lá na obra, sabe? Então, assim, eu acredito muito que uma das coisas, né, que você, como light designer, que você vende para as pessoas é a tal da confiança, né? Ele confiar que você vai dar uma direção, né? E uma coisa que eu falo, que é muito sério, né, que eu falo com as pessoas que nos procuram para fazer os seus projetos, assim, tá realizando o seu sonho, e a gente como viabilizador, né, como idealizador e coparticipante, né, nesse projeto, é essa questão de você entender as pessoas, entender o que está acontecendo. Então é muito importante a gente entender o cliente, né? A gente tem 2 ouvidos aqui, a gente precisa aprender a ouvir mais, né? Dar mais atenção para entender as pessoas, entender o nosso cliente e a gente passar para ele justamente essa segurança. Essa segurança de que ele vai ter resultado. E tomar esse cuidado, Luiz, porque às vezes assim, o sonho do cliente que está construindo uma casa, a gente também tem que ter cuidado porque a gente está lidando com sonhos. Né? Então às vezes a pessoa trabalhou uma vida inteira ali, ou então é um grande investimento da vida dela é aquela casa. Então às vezes o sonho dela
é ter um jardim com uma iluminação verde. Então, o que a gente faz? A gente tem o cuidado de falar isso para o cliente também. Né? Então, eu vou ter o cuidado de falar para o cliente, mostrar para ele o que é mais bonito. Olha, a diferença de uma planta iluminada com uma luz verde e uma planta iluminada com uma temperatura de cor mais amarelada. Então, quando a gente mostra isso para o cliente, explica com cuidado para ele entender por que não usar, isso também vai de uma forma mais carinhosa, assim, e a gente consegue, geralmente, mudar a ideia, a percepção do cliente. Ah, que legal. Então, isso, pelo que você está falando, é tipo assim, a iluminação, ela revela uma identidade. Né? Ela revela identidade para as pessoas. Se a iluminação, se ela fosse uma linguagem, a gente sabe que ela é uma roupa, né? Que ela veste o ambiente, mas tem algumas horas que ela não está ali, né? Porque existe a iluminação natural. Você acredita, Juliana, tipo assim, que a iluminação de um ambiente, de uma residência, ela consegue revelar a identidade, o DNA das pessoas? Revela bastante coisa. Mesmo? Bastante. Porque eu costumo dizer assim que a iluminação, ela é uma comunicação não verbal. Olha só. Eu costumo falar isso. Mas por quê? Porque através da iluminação, você consegue entender o estilo de vida da pessoa, os hábitos dela. Então, com esse olhar, a gente já consegue ir fazendo essas distinções e entendendo já. Consegue, sim, perceber muita coisa do cliente vendo a iluminação. Olha que coisa interessante. Me fala uma coisa. Quando uma pessoa chega lá no seu trabalho, no seu escritório, no seu ateliê, ali você tem um showroom de possibilidades, né, de luminárias, de LEDs, de efeito, de sanca, de dimerização. E essa pessoa, quando ela vai numa loja sem ter o acompanhamento do seu olhar, né, a gente fala muito assim, porque às vezes a pessoa chega numa loja de revestimentos, ela vai escolher, e ela tem ali 200 mil opções, ela olha, o olho brilha, e ela fala, meu Deus, o que eu vou colocar, o que eu vou fazer? Aí quando você percebe uma pessoa chegando perto de você, você acredita que essa direção, esse direcionamento, esse filtro, né? Vamos falar assim, esse filtro iluminado, agora ficou até bonito, né? Esse filtro de luz que você consegue conduzir o olhar, porque nem todas as pessoas são obrigadas, assim, nem todos têm esse olhar técnico, esse olhar que define um conceito. A gente está aqui para isso, para somar na vida das pessoas e dar uma direção. Então, como que você vê assim, você como facilitadora de estar mostrando para as pessoas assim, olha, a sua casa, a sua empresa, existe isso, isso e isso que eu quero te mostrar. A gente tem esses recursos. Porque existe um mar de oportunidades, né? E hoje as pessoas entram muito, Juliana, na internet, nas redes sociais, e o povo pesquisa. Pesquisa, é uma liberdade total. A pessoa pesquisa e esse advento da internet, ele veio facilitar a nossa busca. Isso é uma coisa super sadia. Mas acontece que ele nos deixa reféns de oportunidades, reféns de tanta oferta. Como que você enxerga e como que você vê a responsabilidade, eu estou falando muito mais do que a sua competência profissional, muito mais do que o seu conhecimento, como que você vê a sua responsabilidade em conduzir uma pessoa nesse mar de oportunidades? É muita informação hoje em dia, né, Luiz? Então, às vezes o cliente chega para nós, ele fala assim, não quer, tudo igual, que eu vi um produto é igualzinho esse. Não é, né? Geralmente, às vezes a gente está indicando um produto porque a gente sabe o que a quantidade de luz que aquele produto vai fornecer, e às vezes ele comprando isso aleatório na internet, tudo, às vezes é um produto parecido, mas que é uma temperatura de cor diferente, tem mais luz do que o esperado, ou menos luz, né, que o esperado. Assim, hoje em dia é bem complicado, mas a gente consegue trazer para o cliente, a gente consegue mostrar. A gente senta com o cliente, abre o projeto, mostra a imagem, tenta deixar ele mais próximo da luz o possível, para ele entender o porquê de cada ambiente estar iluminado daquela forma. Então a gente consegue hoje trazer e traduzir a iluminação que a gente sugere no ambiente do nosso showroom ali. Então a gente consegue criar algumas cenas, né, e mostrar isso em imagem, e acender e apagar, né, dimerizar, criar um cenário ou outro de luz para o cliente entender por que a gente está propondo aquela quantidade de luminárias no projeto.
E tem uma coisa também que a gente percebe, é questão de assistência, né? Uhum. É o pós-venda, esse é um outro tema que a gente quer abordar. Porque a gente vê várias empresas, né, em todos os segmentos, né, da construção civil, a gente vê várias empresas que no momento da venda, o momento da venda é um momento de alegria. Tá? Você está assinando um contrato ali, tem grana passando de um lado para o outro, tem um momento de celebração. Tá? Aí existe um durante bacana e o cliente quer no final um pós-venda, ele quer um atendimento, ele quer esse envolvimento, né? O cliente ele quer ter uma história para contar. A gente vê que os nossos clientes eles querem ter, mais do que um produto, eles querem ter um sentimento de realização. Então, depois, aí se você adquire alguma coisa, é direito de cada um, né? Por caminhos mais rápidos e tudo. E aí, essa questão do pós-venda, do depois. Aí, você fez o projeto de uma residência, de uma empresa, um corporativo. Aí, você deu toda a assistência, finalizou, né, a obra. Você faz não é teste, como é que eu vou dar nome para esse? Teste luminotécnico? Teste luminotécnico, teste drive é para carro, né? Mas você faz um teste de luz ali, você vai lá na obra depois de pronto, esse aqui é algo muito sério. Sim. Está pronto, está iluminado ali. Antes do cliente entrar para morar, para habitar o espaço que ele idealizou, você vai ali para conferir, olha, o facho de luz ali, esse direcionamento, ó, aqui está precisando de mais iluminação, aqui ficou a desejar, e você vai ali dar um pós-obra ali para poder dar o toque final. Sim, a gente fala que tem que ter o antes, o durante e o depois. Isso. Com o cliente. Então, assim, o ideal é que realmente isso acontecesse em todas as obras, mas não é a realidade. Porque às vezes o cliente muda e já não fala mais nada ali do projeto, às vezes brigou com todo mundo no decorrer da obra e só passou para dentro, ou vendeu a casa, né, nesse tempo. Mas geralmente, como os profissionais, a gente também faz fotos, né, quando os clientes nos permitem, então a gente faz esse ajuste de focos antes. E o ideal é marcar com o cliente mesmo uma visita. E aí, geralmente a gente gosta de marcar essa visita à noite, no finalzinho do dia. Da hora da lâmpada. Isso. Que a luz tem que aparecer, né? E é a hora que ela aparece, né? Ou ela some, né? Então é a hora que a gente entra para poder fazer esses ajustes de iluminação. Então, não são todas as obras, gostaria de ir em mais obras nesse finalzinho, de fazer esses ajustes, né? Mas sempre que o cliente ou o profissional me permite, eu gosto de fazer esse acompanhamento. Tanto que a gente tem hoje, né? Graças a Deus, tem um bom relacionamento com todos. Então, assim, a gente carrega esses profissionais, assim, pela vida, né? Então, como você falou, né? São mais de 20 anos trabalhando com iluminação. Então, geralmente, o pessoal acompanha muitas obras e muitos profissionais. É uma competência construtiva, né? Sim. Seu trabalho, é porque você depende de convencer humanos, profissionais, parceiros, e você depende de convencer também toda a iluminação, tudo que você especificou, convencer humanos e materiais a se harmonizar e fazer a coisa acontecer, né? Exato, é isso mesmo. Isso é muito legal. Juliana, a gente agora, partindo agora para o encerramento, eu quero perguntar para você assim, qual dica, né, que você deixaria para as pessoas? Imagina quem vai te contratar, quem vai fazer um projeto luminotécnico, quem vai querer que o seu espaço construído seja um espaço iluminado, no sentido pleno da palavra. Mais do que ser um espaço que reflete luz, mais do que um espaço que simplesmente foi feito ali luz para clarear o ambiente, mas um espaço que ele emana luz. Qual a dica que você dá para uma pessoa que quer resultado pleno? Qual a dica que você dá para quem está nos assistindo aí? Eu acho que tudo é uma conexão, sabe, Luiz? Então, assim, é ter bons profissionais, né? E entender que bons profissionais são criativos, né? Então, assim, para trabalhar um bom projeto de iluminação, não necessariamente o cliente ele tem que gastar muito, né? Então, a gente consegue fazer esses projetos com um custo reduzido ali junto com o profissional, trazendo essa criatividade. Isso é muito legal, né? A gente vê que a importância de um projeto luminotécnico, light designer, gente, essa profissão nossa ela é maravilhosa. A sua especial porque você está jogando luz não só no espaço, mas você consegue jogar luz nas pessoas, né? As pessoas também ficam mais do que iluminadas ali, não é? Sim, a gente ilumina pessoas também, né? Como é que você consegue perceber que o projeto ali ficou bacana, o resultado ficou top 10
é no olhar, é naquele sorriso ali? Como é que você percebe essa resposta do cliente? Agora estou falando de uma forma assim, mais subliminar, mais filosófica. Como que você percebe que você surpreendeu? Geralmente, quando a gente está conversando com o cliente, que a gente explica essa iluminação, ou está com ele no ambiente, é pelo olhar. Eu consigo perceber pelo olhar do cliente. E quando o cliente ele indica, ou então quando ele fala, né, para outra pessoa e chega para nós que fala assim, né, fulano amou a iluminação da casa dele, ele que me indicou porque ele ficou muito satisfeito com o resultado. Então, geralmente, quando eu posso ir até o cliente, nessa visita que a gente faz, mas no finalzinho do dia, que a casa acende, e aí sim a gente vê o brilho no olhar do cliente. Olha, legal. A satisfação. Essa resposta sua foi muito, muito legal. E a gente percebe exatamente isso, sabe? Quando o cliente olha para você, assim, uma das melhores recompensas, os melhores assim, elogios é quando você vê a pessoa sorrindo, né? Ela está naquele espaço ali, ela sorri, ela se alegra e você vê que o seu trabalho está construindo histórias, né? A narrativa está muito maior. Esse cliente fala de você para o outro. Isso, na verdade, é um network que a gente cria, né? Você faz um projeto, é o boca a boca bem pensado, né? É nesse sentido, né? É nesse sentido mesmo. E como que as pessoas estão falando do seu trabalho recentemente, os seus últimos trabalhos, como eles estão falando? E uma pergunta desafiadora para a gente fechar. Qual tipo de projeto luminotécnico é mais desafiador? Nossa, é uma pergunta e tanta, hein? É uma pergunta e tanta, me fez pensar aqui, Luiz. Qual o projeto que mais te desafia, no sentido não de ser complexo, mas de ser diferente? É aquilo que... Não, deixa você falar. Eu gosto muito é mais uma questão assim, meio de gostar, assim, eu gosto muito de projetos corporativos, eu acho que cada projeto é único, né, Luiz? A gente trabalha cada projeto de uma forma, né, diferente, mas eu gosto muito de projeto corporativo, que ele me desafia muito, né, tanto em termos de cálculo, em termos de normas, né, e entender o que eu tenho que proporcionar, né, para aquele projeto, e projeto de paisagismo também, porque quando a gente faz uma iluminação, a gente já faz pensando nesse projeto há anos já à frente. Então eu tenho que pensar nesse jardim daqui 5 anos, como que ele vai estar? Olha só. Então eu tenho que ter uma dimensão já, uma visão desse jardim pronto e ele também já formado, né? Juliana, a gente entende que quando essa consciência, né, sobre iluminação, quando essa consciência ela se espalha, né, de uma forma que as pessoas entendam, a gente entende também que essa luz ela alcança muito mais pessoas, não é? Com certeza. É disseminar uma consciência. É bem nessa linha. Bom, Juliana, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Abrilhantando aqui, né, o nosso evento, o nosso podcast. Muito obrigado pela sua disposição, a sua sensibilidade, né, em acrescentar aqui tudo para a gente. E eu quero dizer para você que se esse podcast fez sentido para você, se ele abriu novas janelas no seu entendimento, se ele agregou para você uma visão nova da vida, eu quero pedir para você compartilhar, tá? Você curtir, compartilhar com mais pessoas essa visão, tá bom? E aqui a gente finaliza mais um episódio do nosso podcast ArcSpace. E a gente espera você no próximo episódio. Tamo junto aí?